Amém, amada igreja? Glória a Deus. Vamos receber da fonte da água de vida em nome de Jesus. Quem tem fome? Quem tem sede? Amém. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa encher o seu coração dessa plenitude que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus. Abra aí sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Alegria, a igreja do Senhor tem a palavra de Deus nas suas mãos. Nós temos sempre ensinado e lembrado a igreja. Caso tenha um dos irmãos que ainda não tem a Bíblia, esteja nos procurando, nós iremos abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abre aí no livro de Salmos. Eita glória. Hoje nós receberemos do céu algo muito preparado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa aí no início que já a pastora libera o capítulo. Amém? Feche aí seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos te glorificar, te engrandecer. O Senhor que é o dono da nossa vida, o Senhor que é o dono desta casa, o Senhor, meu Deus, que tem levado as nossas vidas, meu Deus, a te alcançar a cada dia mais, a estar na tua presença, a ser agraciado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo. Tenha liberdade no meio de nós nessa hora, acampe os teus anjos ao nosso derredor, em nome do Senhor Jesus. Seja sobre as nossas vidas, dá-nos liberdade, Senhor, na tua presença. Fale conosco nesta noite, derrame do teu Espírito Santo, meu Pai, e mova, Senhor, para que cada coração, meu Deus, receba, meu Pai, da tua boa, perfeita e agradável vontade através da revelação na tua palavra, para que o teu nome seja reconhecido e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. 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 Antes da gente ler, eu quero que os irmãos apaguem para nós, para eu já lançar aqui o tema em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode colocar aí para nós. Salmos 91. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Abra aí sua Bíblia no Salmos 91 em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16, todo o capítulo. Amém? A palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei.
Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Pode ficar aí à vontade no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda essa. Esse texto é um texto muito conhecido. Todos conhecem bem e gostam, amam essa palavra, porque de fato essa palavra ela é muito poderosa. É uma palavra de muito poder de Deus. É uma palavra que nos ensina um caminho muito precioso. Só que essa noite eu quero que você peça isso para o Espírito Santo, para que Ele fale com você sobre essas preciosidades que de fato Deus nos ensina com esse texto. Feche os seus olhos um pouquinho. Peça isso para Ele. Fale com Ele: Senhor Jesus, eu quero encher o meu coração de alegria nesta noite. O Senhor que dá paz, o Senhor que dá alegria. Me muna, Senhor Jesus, dessa alegria que não vem de pessoas, que não vem de coisas, mas que vem do alto. Derrama essa alegria, essa virtude sobre a minha vida através da Tua palavra. Fala comigo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já sentiu o Espírito Santo falando aí com você? Eu senti daqui. Todos orando e pedindo isso para Deus, e eu senti daqui o Espírito Santo já abraçando aí cada um de vocês. Como é bom ter o Espírito Santo. Como é bom ter a liberdade de ter o Espírito Santo como o nosso melhor amigo. Amém, igreja? Essa palavra é uma palavra que, apesar de ser uma palavra muito conhecida, muitos usam ela da forma equivocada e errada, né? A gente sempre cita o exemplo de, por exemplo, a nossa Bíblia. Quando a gente pega a palavra do Senhor e a gente usa a Bíblia como um amuleto, ela não tem eficácia sobre a nossa vida. Por quê, pastora? Porque de fato nós precisamos viver a palavra. Então diga aí: eu preciso viver a palavra para que ela tenha poder sobre a minha vida. Então a gente tem sempre lembrado isso, de que não adianta a gente abrir a Bíblia e deixar ela ali no rack da sala, do lado da cama, apesar de a gente fazer isso porque é lindo e é agradável, mas se a gente não vive a palavra, certamente a Bíblia aberta ali não vai nos proteger. Não, porque na verdade nós precisamos viver a palavra. Então a Bíblia e a palavra de Deus, ela não serve como um amuleto de sorte. Não, ela nos foi deixada para que a gente viva a palavra de Deus. Ela nos foi deixada para que a gente busque do céu o ensinamento de Deus e aprenda a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus nos deixou um manual para que a gente aprenda a viver a vontade dele. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos ensinou através da Bíblia a viver a vontade dele. E ele nos deixou nesse texto aqui, que embora seja um texto poderoso, ele começa com algo muito importante. E a primeira coisa aqui que a gente precisa saber é que Deus, ele nos chamou, ele nos fez aqui um convite, para que através desse convite a gente receba do céu as promessas de Deus. Amém? Ele nos faz um convite, para que através desse convite a gente alcance as promessas. Quem quer viver as promessas de Deus aqui nesta noite? Amém, queridos? Então a palavra do Senhor, ela começa, eu vou listar alguns princípios dentro dessa palavra. São 7 princípios e no final vou liberar uma chave em nome do Senhor Jesus. Mas o primeiro princípio, que já está ali listado no primeiro versículo, e a gente precisa se atentar a isso, porque todos os outros versículos, todas as promessas que vierem a seguir, estão fundamentadas nessa primeira ordem do Senhor. Amém? Então aqui no primeiro versículo a palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele quem? Aquele que habita. Habitar em Deus é o primeiro princípio dessa palavra. Nós precisamos encontrar esse lugar, porque habitar não é visitar. Habitar é morar.
é estar com Ele todos os dias. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente visita muitos lugares, não visita? É verdade, Senhor. A gente passeia, a gente anda, a gente vai na casa da família, a gente volta e a gente visita vários lugares. Só que visitar é uma coisa e morar é outra. Olha para você ver a diferença de quando você vai à casa de alguém, quando você vai a um evento, quando você sai da sua casa para fazer alguma coisa, de quando você volta e retorna para a sua casa. Olha que diferença, porque talvez na casa do outro é bom, mas ali você vai como visitante, ali você não vai para morar. Agora a nossa casa não. A nossa casa é o nosso lugar de refúgio. A nossa casa é o nosso lugar de descanso. E isso é tão importante que hoje a gente vê pessoas que não têm alegria em estar na sua casa. E isso não provém de Deus. Quando a gente não tem paz em estar na nossa casa, a gente precisa orar e buscar no Senhor socorro. Porque assim, a nossa casa deve ser um lugar de paz. A nossa casa deve ser um lugar de regozijo, de alegria constante. Então, se está faltando essa alegria, essa virtude que vem de Deus, nós precisamos nos consertar na presença dEle. Porque, de fato, a nossa casa é o nosso lugar. O Senhor inicia dizendo, aquele que habita. Nós precisamos, queridos, encontrar este lugar. Porque Jesus, Ele não quer só nos fazer uma visitação. Não, Jesus não quer te visitar só nos sábados. Jesus não quer que você visite Ele na casa dele só no sábado, só nas quartas. Não, Jesus quer que você encontre este lugar. E este lugar chama-se a presença de Deus. Esse lugar tem nome, aleluia, é a presença dEle. E aí quando a gente olha para esse texto que vem recheado de promessas, de proteção, sabe, de promessas poderosas de Deus, para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Mas aqui Deus está nos apontando o primeiro princípio. Você quer viver as promessas de Deus? Você vai precisar habitar na presença dEle. Habitar não é visitar, é habitar na presença dEle. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita na presença do Senhor encontra nele afago, encontra nele descanso. Como é bom ter um colo para chorar. Como é bom ter um colo para abraçar, um Espírito de Deus do nosso lado, nos motivando, arrancando de dentro de nós a tristeza, a angústia, as dúvidas, o medo. Como é bom olhar para Jesus e dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho o teu colo, porque eu tenho a tua presença. Só que o Senhor nos chama, esse convite é um convite. Este princípio, esse primeiro princípio é um convite para todos nós. Porque para aquele que habita na presença dEle, esse recebe de Deus uma lista de promessas. Satanás não quer que ninguém habite na presença de Deus. Porque uma vez que a gente não habita na presença de Deus, a gente fica distante de todas as promessas que Deus tem para nós. E aí muitas vezes a gente vê a pessoa desesperada pedindo, pastor, ora por mim, mas não quer habitar. Olha para o irmão e diz, irmão, ora por mim porque eu preciso de oração. E não que isso não seja eficaz, porque é. Nós precisamos orar e a oração ela precisa ser constante na nossa vida. Você precisa orar por você, você precisa orar pelo seu irmão. Vai ter momentos que você vai precisar de pedir ajuda também em oração. Só que aqui o Senhor está nos falando algo. Nós não podemos viver pela misericórdia. Ei, Deus tem um lugar de privilégio para os filhos. Para aquele que habita. Para aquele que fez do Senhor a sua morada. Aleluia. Então, habitar em Deus é o primeiro princípio. O segundo princípio na palavra é refúgio e fortaleza.
A palavra do Senhor diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Sim, Tu és o meu afago, Jesus. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu lugar de descanso. Quando eu falei ainda há pouco da nossa casa, é uma alegria. Quando a gente se encontra com Jesus, Deus, Ele recupera tudo em nós. Até essa alegria da gente estar na nossa casa, da gente estar naquilo que é nosso. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente perde até a alegria daquilo que nós recebemos de Deus. A alegria na casa, a alegria dos bens que a gente recebeu, a alegria da família, aquela alegria de você se assentar na mesa no final de semana para comer uma comida. Pastora, mas é simples. Não tem problema. Não é sobre dinheiro, é sobre valor, é sobre aquilo que o dinheiro não compra. É sobre aquilo que Deus nos dá, a presença dEle. É sobre entender que de fato nós temos muito, porque Deus nos abençoou. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu descanso. Sabe, embora a gente olhe para as coisas da nossa vida e a gente de fato tem muito motivo para ter descanso na nossa alma, mas aqui o Senhor está nos mostrando que Ele deve ser o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. E isso aqui diz que independente de como está a sua vida hoje, independente de como você passou esses últimos dias, talvez você está me ouvindo pregar aqui, está pensando: meu Deus, eu estou em busca desse lugar de segurança, porque a minha alma está toda revirada. Eu estou em busca, Senhor Jesus, deste lugar de afago, porque de fato eu estou na tua casa, mas parece que a minha alma está dilacerada. Diz o Senhor: Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu lugar de descanso. E sabe o que isso quer dizer? Que quando nós habitamos no Senhor, nós não dependemos das circunstâncias. É quando você está todo dilacerado na alma, mas você não cede. É quando você chorou antes de vir para o culto, mas veio. É quando você vem aqui à frente testemunhar a vitória, mas só Deus sabe o quanto você sangrou para chegar aqui com a vitória nas mãos. É quando você sabe que você não depende de nada, de circunstância, nem de coisas e nem de pessoas, porque na verdade quem te justifica é Deus, quem vai na sua frente é Deus, e quem também te abençoa é o Senhor. Porque Ele nos disse: você vai viver o melhor nessa terra. Você vai viver o melhor nessa terra, se creres, verás. Nós recebemos essa promessa do Senhor. Você vai viver o melhor nessa terra, se você acreditar nessa palavra, se você tomar posse dessa palavra, se você entender que o seu lugar é na habitação do Senhor. As comportas do céu estão assim, ó, abertas para todos aqueles que creem e estão dispostos. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm tudo para chegar neste lugar, para receber as bênçãos do Senhor, mas que no meio do caminho se cansam, se afadigam e saem do lugar da habitação. Veja que aqui, imagine que aqui onde eu estou está Deus. Eita glória! Deus é uma pessoa em espírito. Ele está aqui, está dizendo: filho, eu sou o seu lugar. Glória a Deus! Você precisa habitar em mim, porque embora Deus nos alcance, mas Ele diz para nós: ei, é você que vai ter que vir até mim. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos caminhar para Ele e dizer: Senhor, eu quero. Se Deus está aqui, queridos, e nós estamos aqui do outro lado, e aí a gente olha para Deus, a gente sabe das promessas de Deus, a gente sabe daquilo que é chamado de Deus para nós, a gente anda um passo, dois, aí de repente as circunstâncias começam a nos puxar para trás.
volta. A gente dá mais um passo para trás. Mas o lugar da presença está lá. Aleluia, Senhor. Aleluia. O lugar da presença de Deus ainda continua lá. Glória a Deus. E sabe, quantas são as vezes que a gente grita: socorro, meu Deus, me ajuda. A gente está querendo viver muitas vezes pela misericórdia. E Deus está falando: filho, tem um caminho tão mais fácil para você. Tem um caminho que é a presença. Basta você viver na presença. E eu tenho coisas grandes para a sua vida. Mas não tem como você estar fora da presença e está lendo os Salmos 91, está querendo que Deus decrete vitória sobre a sua vida. A vitória nos está preparada pelo sangue de Jesus. Todas as bênçãos na palavra de Deus é real e verdadeira. Mas antes nós temos um princípio: entrar na presença. Esse lugar é para mim e para você, querido. Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Descanso bem presente no dia da tribulação. Aleluia! Ele é o nosso socorro nos dias de aflição. O terceiro princípio, a palavra do Senhor diz: pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diga aí: livramento. Livramento. Eu não sei se você lembra do seu histórico. Se você não lembra, deixa Deus te lembrar aí agora. Todos nós temos um histórico. Nós temos um histórico. Aí quando a gente olha para trás, a gente fala: o sangue de Jesus tem poder. Eita Deus, se não fosse a tua graça, meu Pai. Mas todos nós temos um histórico que o Senhor diz: se você vier para mim e você se arrepender de verdade, aceitar Jesus e tocar o barco para frente, eis que eu lançarei os seus pecados no mar do esquecimento, e dele não mais me lembrarei. Que Deus maravilhoso! Ele está nos dizendo: ei, sabe o que você fez lá para trás? Sabe os seus erros lá atrás? Se você quer uma nova vida habitando na presença dele, ele lança tudo no mar do esquecimento. Vai ficar tudo para trás. Satanás não vai mais poder jogar nada na tua cara, porque é Deus que te justifica. Eita Deus maravilhoso! É livramento. Livramento de Deus. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro trama em laçar, trama em pegar uma presa. E todos os dias, de fato, o mundo espiritual nos tenta. Todos os dias o mundo espiritual se levanta contra nós, para que a gente não prospere na presença, para que você não prospere habitando na presença de Deus, porque não é de visitação, mas de habitação que nós somos feitos. Aleluia! Porque assim é o Espírito de Deus sobre nós. Satanás, ele tenta colocar situações, ele tenta colocar pessoas para nos desvirtuar. Sabe quando você está começando a sua vida na fé? Aí de repente você recebe uma mensagem no WhatsApp. Talvez em tempo que ninguém falava nada, mas quando você fala: Senhor, agora eu estou contigo, meu Deus. Agora, meu Pai, eu vou tocar o barco na salvação. Aí daqui a pouco, ó, no WhatsApp. É pedido de todo lado, é convite de todo lado. É gente difamando de todo lado, é gente se levantando de todo lado. Muitas vezes dentro da sua própria casa você vai passar por perseguição. Mas o Senhor Jesus diz: bem-aventurados são vós, que por causa de mim forem perseguidos. Mas Ele estará conosco no dia da angústia. Ele estará. Então você talvez olhe para a sua vida e pense: meu Deus, eu tenho sido tão castigado, eu tenho me sentido tão castigado, tão ferido.
Eu tenho me sentido tão perseguido. Parece que eu estou só nesse barco, mas Deus está com você. Ele tem te dado livramento. Ei, nem toda quantidade é somatória. Nem todo mundo que estava perto de você lá atrás, de fato merecia estar do seu lado. Tem pessoas na nossa vida que o Senhor, quando a gente aceita, e quando a gente fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero viver uma vida na tua presença. Aí Deus vai lá e faz assim, ó. Eita glória! Porque nem tudo que parece é. Nem toda pessoa que está perto é amigo. Nem todo inimigo vem com o nome assim, ó, inimigo. A palavra do Senhor diz que quando Satanás ele quer enganar, ele se traveste de anjo de luz. Para quê, pastora? Para enganar. Você acha que quem quer o seu mal vai chegar perto de você escancarando a vontade? Diga aí, não. Muitas vezes, queridos, a inveja está travestida de amizade. Muitas vezes as palavras maldosas também estão travestidas de ombro amigo. E aí muitas vezes a gente está no meio da situação e a gente não entende. Muitas vezes a gente está no meio da situação e a gente não entende. A gente começa a perguntar para Deus e dizer: Senhor, por quê? Meu Pai, por quê? Tinha tantas pessoas do meu lado e agora parece que eu estou sozinho. Senhor, parece que eu tinha tantos amigos, agora eu não tenho ninguém. E Deus está te falando: ei, é livramento. É livramento para a sua vida. Porque aquele que habita na presença de Deus recebe de Deus livramentos. Aquele que está na presença de Deus é cuidado por Deus. É o próprio Deus que nos cuida. Aleluia. É o próprio Senhor que cuida e resguarda a nossa vida, queridos. É Ele que move coisas sem que a gente nem entenda. Porque tem horas que na nossa vida a gente não vai entender. Tem situação da nossa vida que a gente só vai entender lá na frente. Tem coisas na nossa vida que a gente vai passar. E aí na hora a gente não vai conseguir entender. E na hora a gente vai ficar só a misericórdia pedindo para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu não estou entendendo nada. E Deus vai dizendo assim pra gente: descansa, filha. Descansa, filho. Eu estou livrando você. Hoje você não vai entender, mas lá na frente você vai saber que foi decreto de livramento para a tua vida. Então não se desespere hoje. Descanse no Senhor, porque Ele é o seu refúgio. Foi livramento, é o que você vai dizer quando você chegar lá na frente e entender com clareza a obra que Deus operou. Aquele que não ajunta, espalha. Tem coisas que a gente não vê, mas o coração do Senhor vê todas as coisas. Os olhos de Deus olham todas as coisas. Para Deus nada passa desapercebido. Glória a Deus, aleluia. Talvez a gente não consiga entender naquele momento, mas Deus tudo vê. Então, se você está habitando na presença do Senhor, saiba que esse princípio você vai viver. Você vai receber de Deus o livramento, porque Ele livrará você do laço do passarinheiro. Ele é que vai livrar você. Aleluia! O quarto princípio é proteção e escudo. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção, é escudo. Você que tem ansiado e vivido essa verdade do Senhor, você se encontra num lugar de habitação. E Deus está a proteger a sua vida e ser o seu escudo. Ele tem te protegido no dia da angústia, no dia da dor. Ele é o nosso Deus. Esse texto é tão forte, é tão poderoso, que em cada versículo dele a gente consegue ver o quanto que Deus tem cuidado de nós. O quanto Deus ele nos leva para este lugar de bênção, a vontade de Deus.
é que cada um de nós estejamos nesse lugar. Sabe por quê? Para que a gente possa usufruir as bênçãos do céu. É verdade, Senhor. Muitas vezes se deixa de usufruir das bênçãos por estar no lugar errado. Deus está te chamando para o melhor lugar, a presença. Diga aí, eu preciso habitar. Eu preciso habitar. Eu preciso morar na presença de Deus. Aleluia! Você não terá medo do terror noturno. Glória a Deus. Nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você não terá medo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Qual é o princípio aqui, pastora? Diga aí, blindagem. É uma blindagem. É só espiritual? Não, é física e espiritual. É uma blindagem que nós, quando nos encontramos no esconderijo do Altíssimo, quando nós habitamos na presença, a gente recebe de Deus. Você recebe de Deus quando você está neste lugar de habitação. Você recebe de Deus uma blindagem espiritual. E aí, de fato, a gente vê essa palavra que se cumprir. Porque essa palavra é uma palavra de proteção de Deus. É Deus aqui que está nos mostrando o poder daquilo que Ele libera sobre nós. E aqui é Ele que está dizendo. Você não terá medo do terror noturno. É Deus que está dizendo. Sabe perseguições espirituais noturnas? Sabe aquela inquietação? Deus é que retira. Porque Ele nos dá vida e protege a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Toda ansiedade Ele vai tirando em nome de Jesus. Toda depressão vai saindo em nome de Jesus. Ele vai curando a nossa alma de dentro para fora. Ele vai trabalhando e vai nos dando promessa. Se nós estivermos no lugar da presença, habitando na presença de Deus, nós seremos resguardados. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas você, se estiver no lugar da habitação, não será atingido. Glória a Deus, aleluia. Aquele que está habitando na presença do Senhor recebe uma blindagem espiritual, recebe uma blindagem natural. Isso quer dizer, queridos, que tem coisas na nossa vida que os nossos olhos naturais não veem. Sabe quando você está passando por lutas na sua vida? Você olha com os seus olhos naturais, talvez você não vê. Até porque a palavra do Senhor diz que a gente não tem capacidade de fato, isso não nos foi dado. É claro que Deus, Ele dá dons para cada um. E para alguns, Deus dá dons de visão aberta. Mas até para esses a visão é limitada. É verdade, Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que se a gente conseguisse ver o mundo espiritual completo, da forma que ele é, nós não suportaríamos, diz a palavra do Senhor. Quer dizer então que mesmo que você não veja, Deus está trabalhando em seu favor. Mesmo que você não sinta, Ele continua trabalhando em seu favor. Aí você às vezes está naquela aflição, naquela luta e desce na oração e ajoelha e vai clamar ao Senhor. E talvez os seus olhos não estão vendo, mas ali está acontecendo uma guerra espiritual. É Deus que está cuidando de você. Ele está guardando a sua vida. Uma blindagem espiritual, queridos. E Deus mostra para nós de diversas formas. Tem momentos que o Senhor, numa oração, Ele fala conosco. Tem momentos que na palavra, na igreja, Ele fala.
de uma forma especial e única. Verdade, Senhor. Tem momentos que Deus usa sonhos proféticos para falar conosco. Deus usa sonhos para se comunicar conosco. Olha que coisa poderosa. Lembra-se de José? O que a palavra do Senhor diz sobre ele? Que ele desde pequenino tinha sonhos proféticos. E ele viveu tudo aquilo que Deus mostrou para ele. E eu declaro em nome de Jesus que você vai viver, em nome de Jesus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e toda a palavra de Deus revelada sobre a sua vida. Toda a promessa de Deus você vai viver em nome de Jesus. Se você crer, se você escolher este lugar de habitação, você vai viver as promessas do Senhor em nome do Senhor Jesus. Mas você está disposto? Veja, Deus está aqui. E a gente muitas vezes está aqui. O mundo está aqui. Aleluia, Senhor. Louvado seja. E Deus está dizendo, vem. Pai. Vem para a presença. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vem habitar. Vem para cá, filho. Vamos habitar. Glória a Deus. Vem habitar comigo. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho vida para você. Aleluia. Tem bênção para você. Deus, aleluia, Jesus. E aí muitas vezes, um passo, dois, aí quando vai chegando, o inimigo coloca tanta dificuldade. Ele levanta pessoas para tentar te destruir. Ele levanta o passado para tentar te afogar. Ele levanta situações de contenda para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Ele tenta colocar no seu coração mágoa. Ei, se tem uma raiz, queridos, que é uma infiltração diabólica sobre a vida do crente, é a mágoa. É quando a pessoa, ela quer caminhar para Deus, mas aí ela lembra de tanta coisa, ela é perseguida por pessoas, e ela começa a colocar dentro do coração dela um peso de mágoa. E aí ela começa a carregar um peso morto sobre a vida dela, porque ela não libera perdão. E a palavra do Senhor diz que a gente deve pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. Glória a Deus. Senhor, diga aí, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. E quantas são as vezes que a gente quer o perdão de Deus, mas não consegue perdoar ninguém? A gente pede perdão para Deus, mas com o coração sangrando, sem conseguir liberar perdão. É verdade, Senhor. E o coração vai ficando ferido, vai ficando dilacerado. E Deus está falando assim, olha, tem lugares, queridos, que foi Deus que nos tirou de lá. Assim como tem coisas na nossa vida que é Deus que está querendo nos tirar de lá. Porque tem vezes que o lugar é uma prática. Tem coisas na nossa vida, queridos, que se tornam um lugar. Veja que a presença de Deus é um lugar. Estar na presença de Deus é estar neste lugar, é habitar. Glória a Deus. E quantas são as vezes que a mentira está sendo o lugar do coração de alguém? Quantas vezes que o rancor está sendo o lugar do coração de alguém? E aquilo vai consumindo a alma. Aquilo vai atraindo essa pessoa que estava aqui, ó, pertinho de Jesus, para longe, para longe, para longe. E daqui a pouco aquele coração, ele já foi inundado de coisas que não é a vontade de Deus, de coisas que não foi preparada por Deus. Tem coisas na nossa vida, tem práticas na nossa vida que são como um lugar de adoração. Veja que o Senhor, na sua palavra, se tem algo que o Senhor abomina, mas assim de forma expressa, desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia, é adorar outros deuses. É abominação aos olhos do Senhor. E quantas vezes as práticas estão como deuses na vida do crente? Que prática, pastora? Acabei de citar a mágoa. É verdade. É quando a gente sabe que tem que liberar. Eita,
Em nome de Jesus, aquele peso da nossa vida, mas fica ali. Aleluia. É quando a gente sabe que tem que perdoar, mas não consegue. E veja como é que isso é espiritual. Perdoar não é sobre concordar com quem errou. Perdoar é sobre se desamarrar do peso morto. Eita glória. Aleluia. Quando você perdoa, você não está dizendo assim, olha, você estava certo. Não. Quando você perdoa, você está liberando, está dizendo assim, eu não carrego peso de morte sobre a minha vida. Eu estou livre. Você é que tem o poder de ir lá e desamarrar o nó. E falar, Senhor, a partir de agora eu vou tocar o barco. Sem o peso morto nas minhas costas. A partir de agora eu vou tocar o barco, Senhor. Sem o peso sobre a minha vida. E aí Deus vai e te abraça. Olha como é que Deus é lindo. E Deus vai trabalhando sobre as nossas vidas. Tem lugares e coisas da nossa vida, queridos, que tentam ficar dentro do nosso coração. Tem vezes que o nosso pé não está lá, mas o coração está. Tem vezes que o nosso corpo não está, mas a nossa intenção está. Lembra de Abraão? Deus queria abençoar ele. Ele tinha uma bênção sem tamanho para aquele homem. E ele disse, Abraão, saia. Abraão o quê? Saia. Abraão o quê, igreja? Saia. Abraão, saia da sua tenda. Saia da sua terra e da sua parentela. E vai para o lugar que eu te mostrarei. E lá eu vou te abençoar. Mas eu vou te abençoar com a bênção tamanha que você não vai conseguir contar. Olha para o céu, Abraão. Você está vendo essas estrelas? Você consegue contar elas? Não, é isso que eu tenho para você. Olhe para a areia do mar. Você consegue contar elas, Abraão? Não é isso que eu tenho para você. Deus está nos dizendo, eu tenho bênçãos para você. Eita, Deus maravilhoso. Você tem acreditado nisso? Você tem acreditado que Deus tem bênçãos para você? Deus tem bênçãos para você. Eu quero que isso seja vivificado no seu coração esta noite, em nome de Jesus. Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida. Ele te quer na presença, primeiro, para a sua salvação. A primeira coisa que a gente ganha é a nossa salvação. E depois a gente ganha todas essas bênçãos que vêm do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz no versículo 10: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Nenhum mal chegará à sua casa. Nenhum mal chegará à sua vida. Nenhum mal chegará à sua família. Nenhum mal tocará você. Praga nenhuma chegará na sua casa. Porque aos seus anjos, olha que coisa maravilhosa, igreja. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito. Esse também é um princípio. Nós somos conhecidos por Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito. Aleluia. Mateus 7, 22 e 23, a palavra do Senhor vai falar que naquele grande dia muitos serão aqueles que vão olhar para o Senhor e vão ficar fora. E vão dizer, Senhor, mas em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, mas em teu nome eu falei em línguas. Eu fiz a obra, eu estava lá. E a palavra do Senhor vai dizer, afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Se Ele não conhece a uns, diga aí, Ele conhece outros.
Diga aí, eu sou conhecido por Jesus. Jesus me conhece. Jesus me conhece. Diga isso com convicção. E quem é que ele conhece, pastora? Aqueles que habitam na presença dele. Se você habita na presença do Senhor, você é conhecido por ele. Aleluia. Se você de fato habita na casa do Senhor, mas na presença de Deus, você é conhecido por Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, no versículo 14 diz: Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Aquele que é conhecido de Deus, conhece Deus, conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui o princípio é intimidade e relacionamento. Por quê? Porque conheceu o meu nome, foi o que o Senhor disse. Porque a mim se apegou com amor. Só se apega com amor a Deus aquele que escolhe habitar na presença. Porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor. Porque me escolheu, porque escolheu habitar na minha presença, eu o livrarei, eu o protegerei. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você passar pelas águas, o Senhor vai te suster acima delas. Quando o barco parecer furado, Deus vai te sustentar. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele estará lá com você. O Espírito de Deus não nos abandona. Ele diz, na sua angústia. Sabe, no dia da angústia, no dia da dor que chega para todos, a palavra do Senhor diz: eu estarei com você. Você não vai estar sozinho. Você não vai chorar sozinho. Ei, eu estarei com você, é o que o Senhor diz. Eu o livrarei, eu o glorificarei, mas eu vou te dar uma vida longa nessa terra e vou te dar a minha salvação. É o que o Senhor diz. É o que o Senhor mostra para mim e para você. E eu quero liberar uma chave nesta noite. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós aprendemos 7 princípios. Amém? Amém. Um chamado de Deus: habitar na presença. Glória a Deus. Mas agora Deus quer nos dar uma chave. Se nós aprendemos que nós temos que habitar na presença, agora o Senhor está nos dando uma chave. Diga aí: permanecer. Habitando em Deus. Não é só sobre habitar e largar amanhã. É permanecer habitando. Nós temos que permanecer. Nós temos na palavra do Senhor o exemplo de Sansão e a sua inconsistência. Sansão foi um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que recebeu virtudes ainda antes que ele nascesse. Era um escolhido de Deus. É um homem que, pela misericórdia de Deus, ele está inserido ali nos nomes, né, no rol ali dos nomes dos homens de fé da Bíblia, porque Deus é bondoso. Aleluia. Aleluia. Só que Sansão, na sua vida, ele foi inconstante. Ele sabia quem era Deus, ele tinha o Espírito de Deus, mas por causa de pecadinhos, ele olhava para trás. E depois Deus tinha que vir colocar ele no lugar de novo. Mas morreu em uma situação de vergonha, aonde mesmo assim o Senhor concedeu misericórdia. Porque ali naquele momento ele se arrepende. Ali naquele momento onde ele está amarrado e entregue aos seus inimigos, ele se arrepende e diz: Senhor, me dê do teu Espírito. Eu sei que eu perdi, porque eu saí da habitação, mas me devolva.
Eu não posso viver sem Ele, me ajuda. Para que no último instante da minha vida eu faça jus àquilo que o Senhor operou por mim. Eita glória! E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus volta a Sansão. E imediatamente ele consegue destruir aquele lugar. E todo o povo que perseguia o povo de Deus. Veja que coisa maravilhosa, queridos. A misericórdia de Deus. Mas por outro lado a gente vê Daniel, que foi um homem exemplar. Diga aí, exemplar. Na sua conduta de fé. Foi um homem que nos dias difíceis ou no dia mais tranquilo, ele continuou ao ponto, queridos, de ser acusado e perseguido e de ser denunciado. E chegar a ele uma ordem, um decreto dizendo: aquele que for pego orando para outro Deus vai ser morto. Mas diz a palavra do Senhor que 3 vezes durante o dia ele subia no lugar que todos podiam ver ele. E ele orava ao Deus Altíssimo. Eita glória! E naquele lugar ele tinha intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que nós precisamos agradar a Deus, a gente não se preocupa com o mundo lá fora. Quando a gente entende que a gente se preocupa com Deus e Ele está conosco, a gente coloca os nossos olhos em agradar primeiro a Deus. Porque a gente sabe que é Ele que nos justifica. Os nossos olhos precisam estar como o de Daniel. A palavra do Senhor diz que por causa de um decreto, aquele homem de poder, aquele rei, ele amava Daniel por causa do caráter que ele tinha. E porque de fato ele via que tinha algo diferente nele. Ele via Deus na vida dele. E ele disse: eu decretei, eu não posso voltar. Você falhou contra uma lei que eu mesmo impus, eu não posso voltar. E a palavra do Senhor diz que ele é jogado na cova dos leões. Mas o Espírito de Deus estava lá. O Espírito de Deus fecha a boca dos leões. O Espírito de Deus protege a vida de Daniel naquele lugar. Porque Daniel estava focado no céu, estava honrando o Deus do céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Quando os nossos olhos estão no céu, do céu, a gente recebe, queridos, resposta. Daniel foi um grande exemplo que nos ensina que vale a pena. 1 Crônicas 29:11 diz: o Senhor, ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus, na terra, é teu. Ó Senhor, este é o teu reino. Como é lindo. Deus criou o céu, Ele criou a terra e tudo que nela há. É verdade. E tudo isso é o reino de Deus. Porque Ele criou para a glória dEle. Deus te criou para a glória dEle. Deus nos criou para a glória dEle. É verdade, Senhor. O desejo do Senhor é que nós, com a nossa vida, glorifiquemos a Ele. O desejo do coração do Senhor é que nós, com a nossa prática, glorifiquemos a Ele. É verdade, Senhor. Veja que a palavra do Senhor diz: consagre ao Senhor tudo o que você fizer. Consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. Tudo que nós somos por causa dele. Tudo que nós temos por causa dele. Tudo que a gente ainda vai viver é por causa dele. A nossa vida é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E se você não está olhando para a sua vida, eu te convido a olhar para ela hoje e valorizar a vida que Deus te deu, porque enquanto a vida é esperança, então a sua vida é uma dádiva, é um presente de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Os seus filhos são heranças de Deus. Veja que tudo aponta para o céu, tudo aponta
temos, queridos, que escolher habitar na presença. Louvado seja teu nome. E mais, nós precisamos escolher permanecer habitando Verdade, Senhor. na presença de Deus. Glória a Deus. Não vai ser fácil. Não foi para Daniel. Não foi para Sansão. Não foi para os grandes homens da palavra. E não será para nós. Mas vai valer a pena. Glória, Senhor. Vai valer a pena. Porque de fato, todos esses grandes homens, quando foram chamados por Deus, eles foram colocados numa prova tão grande. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou, no primeiro ano da minha conversão, eu ainda imatura na fé, mas com o coração tão desejoso de servir a Deus. E eu me lembro que depois que eu me converti, fui liberta pelo sangue de Jesus. Eita, glória. O Senhor, Ele me colocou em um ano de maior provação da minha vida e da minha fé. E eu me lembro que nesse tempo meu esposo ainda não era liberto, mas Deus tinha me dado uma promessa. Glória a Deus. E Deus tinha me dito: vocês estarão juntos. Vocês andarão juntos, Glória a Deus. Aleluia. de mãos dadas, Aleluia. no mesmo propósito. Aleluia. Você não vai estar só. Vocês estarão juntos. Aleluia. E com todas as minhas forças eu acreditei. Aleluia. E Deus, eu falei ainda há pouco sobre sonhos, e Deus de fato Ele dá sonhos. Portanto, se Deus tem te dado sonhos, deixe Deus te usar. Porque Deus, quando Ele dá dons para nós, Ele tem um projeto. Não é só para a gente ter algo, não. Ele quer falar conosco e através de nós Ele quer nos usar. E eu me lembro que Deus me dava muitos sonhos e Ele me mostrava eu em situações expulsando demônios, impondo as minhas mãos. E um determinado dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo dentro da minha casa, na minha cama, em visão, dormindo. Aleluia. Eita, glória a Deus. E eu me lembro que eu acordei falando em línguas arabaçá. Obrigado, Jesus. Eita, glória, Senhor. Louvado seja teu nome, meu Pai. E eu acordei cheia do Espírito Santo. E em um determinado dia, o Senhor me levou ao fundo da minha área. E essa palavra: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro. Glória a Deus. Aleluia. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não, não, não. E o Senhor me levou àquele lugar e me chamou a atenção aos céus. E eu lembro que eu olhava para os céus e o Senhor falava diretamente comigo. E o Senhor falava: eu vou restaurar a tua casa, eu vou restaurar a tua família. A tua família será para mim um vaso de honra. Glória a Deus. Aleluia. E naquele momento o Senhor me mostrava o nome do pastor Elton. E ele me dizia: você não vai ser os familiares, não vai ser os colegas, não vai ser o seu pastor, não vai ser ninguém. Vai ser através de você que o Elton vai ser salvo. Aleluia. E na hora eu podia sentir o peso de tudo aquilo que estava para vir sobre a minha vida. Mas eu olhei para o céu, eu elevei os meus olhos para o céu. E eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor viu em mim essa graça, e se o Senhor me escolheu para essa missão, eu aceito, Senhor, eu aceito, Jesus. Só que quando eu disse eu aceito, Senhor, imediatamente eu senti o peso do vento espiritual
que veio sobre a minha vida. E a partir dali eu vivi o ano mais difícil da minha conversão. Porque foi o ano que Deus trabalhou na minha vida para me preparar para aquilo que eu ainda ia viver. E aquilo não falava só de mim ou só do pastor. Não, aquilo falava daquilo que Deus queria trabalhar em mim para a minha missão. Eu estava sendo forjada e no tempo eu ainda não sabia. Então eu tenho algo para te falar. Deus me concedeu vitória pelo sangue de Jesus. Porque aquele que Ele escolhe, Ele chama e Ele sustenta. Ele escolhe, Ele chama e é Ele que sustenta, Ele que nos dá poder para suportar. Ele diz: não largue, seja forte e corajosa. Eis que eu estarei com você. Só eu sei quantos dias da minha vida eu chorei, o quanto eu lavei a minha Bíblia de lágrimas em oração, em jejum, em madrugadas, nos pés do Senhor, clamando, lutando e guerreando para a salvação da minha casa. Mas ali o Senhor estava decretando um novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha família. Ali o Senhor estava marcando e dando ordens no mundo espiritual. Acabou Satanás, acabou Satanás. Alabaxarabás. E Deus disse: vocês serão um, e vocês vão cumprir o propósito juntos. Glória a Deus, aleluia. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Aleluia. Deus, Ele tem um plano para nós, queridos. Deus me deu vitória porque Ele me escolheu para vencer. Ele escolheu você para vencer. Ele escolheu a sua vida para te dar vitória. Ele escolheu a sua vida para te abençoar. O que o Senhor falou para mim, eu precisei acreditar e ter coragem. Coragem. É verdade, Senhor. É por isso que todas as vezes que eu vou pregar, eu preciso usar daquilo que o Senhor me deu. Glória a Deus. E eu preciso dar aquilo que o Senhor entregou a mim. E eu preciso te dizer: seja forte. Aleluia. Seja corajoso. Aleluia. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa estar neste lugar da presença. Eita glória. Você precisa ter ousadia e agradar primeiro a Deus. Senão os planos dele não vão se cumprir na sua vida. Louvado seja teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória. Não é fácil, queridos, não é. Aleluia. Talvez você tenha nesse tempo da sua vida. Talvez você está nesse tempo da sua vida, sentindo o vento. Talvez você aceitou Jesus, você começou o seu chamado. E Deus falou para você que vai operar na sua casa, na sua família. E o vento começou a soprar e você está no rebuliço, que você está sem entender. Eita glória. Mas Deus está me usando nesta noite Eita glória. para dizer para você que na minha vida também foi assim. E só eu sei tudo que eu tive que passar. Mas hoje eu entendo. Hoje eu sei que tudo que eu passei era Deus me preparando. A prensa daquele tempo era Deus me preparando para aquilo que Ele ia me entregar lá na frente. Portanto, eu te convido em nome de Jesus a tirar os seus olhos da sua dor, a tirar os seus olhos de todo tipo de lágrima e colocar os seus olhos no Senhor. Aleluia. Habitar em Deus e permanecer habitando nele. E você vai ter uma vida abençoada. Porque de fato, quando eu olho para a minha vida,
Eu sei que cada detalhe foi Deus. Eu não merecia. Mas o Senhor olhou para mim com amor e disse: filha, se você quiser, este lugar é teu. Vem habitar em mim. E de fato não tem lugar melhor. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom sentir Deus nos abraçar, sentir Ele do nosso lado. Como é bom olhar para a nossa casa e ver a nossa casa salva, meu Deus. Como é bom, Jesus, como é bom, Senhor. Aleluia! E mais além da salvação, Deus escolhe nos usar. Ele confunde, queridos, os sábios com os loucos. Ele nos levanta, nos dá poder e autoridade. Sabe o tempo de luto, de dor, de deserto? É o tempo que Deus mais te dá autoridade. Aleluia! Então eu quero te convidar a não olhar mais para o deserto com esses olhos de tristeza. Olhe com coragem. Olhe com bravura. Olhe decretando para a sua vitória. Olhe dizendo: Senhor, eu estou pronto, meu Pai, para a batalha. Eu sei que as lutas vão vir, mas em nome de Jesus eu vou viver as tuas promessas. E assim como eu vivi tudo aquilo que Deus falou para mim, Ele concretizou. Deus disse para mim: eu farei de vocês uma grande nação. E eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Porque você faz parte disso. Porque você faz parte disso. Porque a obra do Senhor não parou em nós. Ela alcançou você. Aleluia! E a promessa que Deus te deu, lembrei da sua promessa. Qual é a maior delas? Não é só para você. Deus tem, assim como as estrelas no céu, e assim como a areia do mar, Ele tem bênçãos incontáveis para a sua vida. Glória a Deus! E até aquilo que talvez você olhou e desejou e não chegou, ou que parece que você perdeu, foi Deus guardando a sua vida. Tem coisas, queridos, que Deus não permite que a gente chegue lá ou acesse. Sabe por quê? É Deus cuidando da nossa vida. É Deus dizendo assim pra gente: se eu te der isso, lá na frente, você sai da presença. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Deus quer te abençoar. Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia. A promessa de Deus é nos abençoar. Mas para isso Ele nos convida a habitar e a permanecer habitando.